E já que estamos falando de digitalização, vamos continuar nesse tema. A Michele Souza, que é a advogada e CEO da startup Assinei, vai falar com a gente, e o advogado e sócio-diretor da J. Ercílio, Dr. Adalto Kaneyuki. Eles vão fazer parte agora do painel sobre gestão digital de documentos no agronegócio. A Assinei, startup Aliari, já possibilitou mais de 2.500.000 assinaturas eletrônicas no agronegócio. E eu sei que a Michele e o Adalto têm novidades para a gente hoje. Então, subam aqui e fiquem à vontade. A palavra é de vocês. Obrigada. Boa noite, pessoal. É uma grande alegria estar aqui com vocês para falar sobre um assunto tão importante no agro, né? Principalmente de alguns títulos de crédito aí que permeiam o agronegócio e que tiveram várias novidades, né, doutora Adalto? E dois advogados juntos, gente, a gente não vai demorar, tá? E não é notícia ruim, né, doutora O Adalto? último, nós somos os últimos? Não, ainda tem mais Tem dois, mais eu acho. né? Tá. Então, pessoal, só para começar aqui, o doutor Adalto também, grande parceiro nosso aqui da J. Ercílio, né? Tem nos ajudado bastante. Desde 2020, a gente tem conversado muito, né, sobre o tema de assinaturas digitais, conversando com vários departamentos jurídicos ali das grandes empresas aqui que estão presentes também. E falando um pouquinho sobre o ciclo, né, de mudança de cultura, né? A gente viu que 2020, quando começou o auge da pandemia, né, muitas empresas correram para uma digitalização ali dos seus processos, principalmente com relação ao tema assinatura digital. Era-se muito discutido, né, sobre a sua validade, mesmo que a lei tivesse ali a possibilidade desde 2001. Então, já era permitido desde 2001, e em 2020, essa corrida ali para essa digitalização aumentou bastante. E a gente vê que 2021, 2022 foi um ciclo de adaptação, principalmente do agro para esse tema. A gente conversou muito, né, doutora Adalto, com vários escritórios, com vários departamentos jurídicos das empresas, para mostrar ali, falar desse benefício e do quanto isso facilita as formalizações ali dentro do agro, né? E a gente viu que os documentos mais assinados, né, atualmente, são as receitas agronômicas, as CPRs, e as duplicatas. São os principais documentos ali que têm passado por nossa solução de assinatura e onde a gente tem mais ali questionamentos, tanto na receita agronômica com relação à fiscalização, as CPRs com relação à formalização do título, né, e as duplicatas. E a gente viu vários segmentos ali migrarem para esse formato digital, né? E o que mais se destacou aqui é o segmento de distribuidor de insumos, né? Onde teve ali aquela mudança, a gente conseguiu fazer um grande trabalho ali, né, de orientação sobre a formalização, sobre os benefícios de se formalizar documentos do agro, das assinaturas principalmente, e é o segmento que mais tem se destacado aqui na utilização de soluções digitais. E para vocês, assim, às vezes pode parecer muito óbvio, né, a assinatura digital, putz, existe desde 2001, né? Mas, mesmo que seja algo recente, digamos assim, no agro, a gente vê uma melhoria, ali, um ganho de eficiência operacional enorme. São mais de 97% do tempo para coleta de assinatura de documentos, que antes era feito de forma física. E quando era feito, a gente conversou com muitas empresas também, que os títulos eram engavetados, né, doutora Adalto? Não se tinha formalização ali do título. Como o Felipe... Só um parênteses, né? Vai muito do que o Felipe Isso. comentou agora há pouco, né? Exatamente. Da importância do documento ter sido bem elaborado, né? Com todos os cuidados, né? Porque, na verdade, esse instrumento ele pode ser transformado em dinheiro do dia para a noite, né? Que tem uma aceitação boa no mercado para operações estruturadas, né? Ou até mesmo como garantia para os fornecedores, né? Exatamente. Não é só a inadimplência, né? É também essa busca pelo crédito. Então, a gente viu também várias empresas reduzindo ali a sua quantidade na emissão ali de papéis, a própria CPR sendo aceita pelos cartórios, que essa era uma grande dificuldade nossa também.
a conversar com os cartórios, né? Entender ali, conversar com eles sobre o porquê da aceitação, que é permitido, enfim. A gente também teve esse trabalho de convencimento ali com os cartórios. Daí a gente tem como benefício duplicatas sendo assinadas. Antes a gente via muitos clientes dizerem o seguinte: não, a gente nem pega a assinatura na duplicata. Quando o RTV faz a rota, ele consegue pegar a assinatura. Quando consegue? E aí a gente tem um título ali com uma deficiência jurídica muito grande, porque ele não tem assinatura. O próprio armazenamento em nuvem, né, com essa sem papéis, a gente conseguiu trazer para várias empresas esse benefício também. E a segurança jurídica na formalização desses documentos, principalmente os títulos de créditos. E falando de mudanças, né, a gente teve uma mudança em 2020, né, com a Lei 1463, que trouxe os 3 tipos de assinaturas que são permitidos no nosso ordenamento jurídico. O que o legislador fez? Ele apenas reforçou aquilo que ele tinha dito lá em 2001. Então, ele trouxe ali um tipo de assinatura simples, avançada e a qualificada, sendo que a avançada é aquela eletrônica, né, que a gente chama, onde a gente utiliza outros métodos para comprovar a autoria, e a qualificada, que é por meio de certificado digital ICP Brasil. E aí, se vocês me perguntarem qual que tem sido mais utilizada, é a qualificada, com ICP Brasil. Até porque a gente está falando de título de crédito, CPR principalmente. O cartório tem essa resistência, né, doutor Adalto? Cartório, bom, na verdade aqui nós estamos falando de modalidades, né, de negócios jurídicos que outrora eram realizados exclusivamente de forma física, certo? E passou a ser realizado de maneira digital, né? Vamos grosseiramente falando, né? E o formato da assinatura, embora, como disse muito bem a doutora, embora a lei permitisse esses formatos de assinatura, o distribuidor, vamos dizer assim, dar um exemplo, ele tem que passar pelo crivo do cartório, porque não adianta o advogado dar opinião que é legal, o Adalto dá opinião, a doutora Michele dá opinião que é legal. Só que o fomentador, uma instituição financeira que vai fazer um FDIC, por exemplo, ele exige o certificado digital. Então, por isso, para evitar qualquer tipo de discussão, que nesse período a gente tem visto uma aceitação maior nesse formato. E não é só do fomentador, né? E aí a gente passa pelo cartório. Ah, o cartório de Rio Verde só aceita se for nesse formato. Então, por que eu, né, apesar de discordar da opinião do cartório, por que eu ia tentar fazer em outro formato? Então, tinha a questão dos clientes e dos cartórios, né? Tinha, né? A gente vai falar justamente sobre a mudança da lei na sequência, né? Exatamente. Um dos pontos bem importantes que a gente queria trazer para vocês são as principais mudanças no que tange a CPR, né? A gente tem ali uma mudança com relação ao prazo de registro, a tipos de assinaturas que são permitidas, né? Lá na MP do Agro já tinha essa previsão das assinaturas digitais, só que o legislador reforçou isso na Lei 14.421, porque tinha muita discussão, pode ou não pode, alguns institutos aceitam e outros não, né? E a mudança ali do local de registro da alienação fiduciária para o produtor rural. E aí, doutor Adalto, pode comentar um pouquinho sobre esses itens. Bom, eu já comecei falando, não me apresentei direito, né? Meu nome é Adalto Caneiuc, eu sou sócio do escritório J. Hercílio de Oliveira, advogados, um escritório que atua no agro desde a sua origem. Não poderia começar a falar sem agradecer o convite do Carlos, seu também, né? Muito honrado pela história das empresas, né? E me sinto muito, muito feliz em estar participando, né? Então, feita essa introdução, eu vou fazer uma outra introdução antes de responder a sua pergunta. Para que todos aqui, quem é que estão nos assistindo e aqui estão presentes, entendam qual é a situação do ordenamento jurídico brasileiro, certo? Em relação a todas essas questões. Isso aqui é importante para todos, né? Não é só para os advogados, para os especialistas, né? Para a parte econômica do Felipe, que falou agora há pouco, também muito importante. Na verdade, gente, a Lei do Agro, né, que assim foi chamada em 2020, ela trouxe uma modernização à legislação
relacionado ao agronegócio. E isso, gente, tem tudo a ver com o tema de hoje, né, Carlos? Que é a transformação digital, certo? Não adianta nada ter grandes cabeças brilhantes como vocês que estão aqui, se a legislação não acompanha. Por quê? O que adianta? Eu crio uma plataforma inteligente para criar negócios jurídicos práticos, mas a lei não acompanha, né? Então, nós estamos vivendo um momento muito importante para o nosso segmento, que qual é? É a transformação, certo, da legislação, deixando claro que é possível, sim, eu fazer uma operação com uma CPR, com uma operação digital, com uma assinatura eletrônica ou assinatura digital, né? Então, é importante que vocês entendam que essa mudança da lei do agro de 2020, ela trouxe alguns elementos, algumas características importantes, né? Primeiro, publicidade dos negócios, certo? Nós estamos falando de agronegócio. Quanto que representa do PIB, Felipe, meu economista? 27,8%, alguma coisa assim, não é isso? Olha, 30% quase da operação. E tudo era feito, gente, de maneira que não era público. Eu não sabia quantas CPRs tinha no Brasil no ano. Agora eu tenho um registro público que eu consigo trazer números. Para que vocês saibam, até agora, se eu não me engano, são 171 bilhões de operações de CPRs até agora. 95 mil CPRs até agora. Isso eu não tinha, isso era uma fantasia, ninguém sabia. Então, a publicidade. Com a publicidade, eu trago mais gente para o negócio, eu sei do que a gente está falando, qual é o tamanho desse negócio, e gente que eu digo do mercado nacional e internacional, correto? Então, a mudança da lei foi muito importante. Falei de publicidade, vamos falar sobre o tempo passa, né? Tem que ser rápido. Publicidade, vamos falar sobre a questão da transformação digital. Olha só, gente, olha só, imagine uma operação, um FDIC, vamos dizer assim, com uma instituição financeira de 20 milhões de reais. Até então, eu tinha que fazer tudo isso no formato digital. Hoje, a legislação deixa claro que eu posso fazer antes eu tinha que fazer de formato físico. E eu tinha que levar aquele tanto de CPR, de documento, dentro de uma Kombi, praticamente. Imagina quantas CPRs eu tinha que juntar ali para fazer uma operação com documento físico. É inimaginável, principalmente para a cabeça do investidor do mercado financeiro, né? Então, é simples atualização dos costumes, né? Se a gente quer um agro com mais fomentador do mercado nacional e internacional, nós temos que nos atualizar. E a lei fez isso, gente. Então, trouxe a publicidade, certo? Trouxe a transformação digital que a gente tanto fala, né? E aqui a gente tanto discute e eu fico de boca aberta com tanta gente boa falando sobre o assunto, né? E essa mudança, 14.421, gente, é um complemento àquela lei do agro, tá certo? Então, a lei do agro, por exemplo, ela trouxe a possibilidade da CPR, certo? Ser feito de maneira digital. Só que um dos pontos que você tocou era omissa quanto ao formato da assinatura digital da CPR. Sendo omissa, gerava discussões. Eu e Michele, desde o início, a nossa interpretação era que era possível, sim, fazer uma CPR com assinatura eletrônica. Tá? Não precisaria do certificado digital do produtor para que fosse válida. Mas a interpretação minha e da Michele, com todo o respeito que a gente merece, não serve para nada, porque o cartório lá de Porangatu, quando você ia registrar, ele falava, não, senhor. E o que vale a minha opinião? Absolutamente nada. Então, eu tinha que dar um passo atrás e fazer a assinatura digital, né, com o certificado digital. Hoje eu não preciso, tá, gente? E outra coisa, essa história que o produtor rural não acompanha a modernização, mentira, eu sou testemunha. Tem empresa que já tem, empresa que eu digo distribuidor, 80% das CPRs de maneira digital, com o certificado digital. Agora, com a mudança da lei em julho de 22, o produtor precisa ter o quê para fazer uma CPR digital? E-mail. Tem algum produtor que não tem e-mail? Eu não conheço. Está perguntando? Não.
Não, então, se ele tem o e-mail, eu mando por e-mail, faço com a plataforma segura, o exemplo nosso aqui, Assinei, não é isso? Utilizo o Assinei, tem a rastreabilidade do documento, não é isso? Geolocalização, e essa parte, aí vocês que são bons explicar, mas, enfim, a modernização chegou na lei, ou seja, eu consigo fazer negócios jurídicos seguros em que o cartório, a partir de agora, ele vai ter que aceitar. Se ele não aceitava antes a assinatura eletrônica, agora ele vai ter que aceitar porque está na lei. Então, é uma modificação muito importante, que serve para o nosso dia a dia. Quanto um distribuidor gasta, né, de tempo do seu RTV para buscar assinatura? Risco, né, tempo. Eu vou usar o meu RTV para fazer o que ele sabe. Ele estudou para ser agrônomo, não é para ser office boy do agro, certo? Então, assim, essa mudança é muito importante, basta a sua empresa aplicar, porque o produtor aceita, gente. Eu tenho prova disso, eu trabalho com isso, e a gente sabe que depende muito da força-tarefa da empresa, né, começar a aplicar esse tipo de negócio, tá? Só para seguir o quadro aqui, uma segunda alteração recente da lei é que o registro na SERC e na B3, agora ele sai de 10 dias úteis, passa para 30 dias úteis. Dá um fôlego maior, né? Da data da emissão, porque acontecia muito de ser emitida a CPR e eu não tinha tempo suficiente para, depois da emissão, pegar a assinatura, física principalmente, e depois registrar na SERC dentro desse prazo. Agora, o prazo aumentou para 30 dias úteis, um problema menos, né? Então, são adaptações àquela lei inicial. E a terceira modificação que eu destaco aqui é a questão da CPR com alienação fiduciária de grãos, a partir de julho agora, né? Essa CPR com alienação fiduciária de grãos, eu posso registrar no cartório de registro de imóveis, no mesmo lugar que é registrado o penhor. Antes, né, antes disso, antes de julho desse ano, eu tinha que registrar no títulos e documentos. Qual títulos e documentos? Do domicílio do emitente. Tá, mas o que é domicílio de acordo com a lei? Domicílio, você pode ter mais de um domicílio de acordo com o Código Civil. É muito comum um produtor planta em Primavera do Leste e mora em Cuiabá. Ele tem 2 domicílios. Então, tinha que registrar nos 2? Teoricamente, sim. E eu tinha que buscar a certidão nos 2 para saber se tinha primeiro grau? Sim, além do cartório. Então, era um custo operacional que não fazia o menor sentido, gente, né? Não fazia o menor sentido. Felizmente, com a participação de grandes advogados do agro, com a participação da sociedade do agro, vamos dizer assim, foram feitos esses pequenos ajustes finos, né, que torna muito mais simples a utilização das CPRs, tá certo? Exatamente. E como o Felipe falou, né, 37% ali são problemas, né, gerados na burocracia para se formalizar um título, né? E não precisa ser assim. Então, a gente tem visto que a legislação está acompanhando as mudanças tecnológicas, ouvindo bastante, né, os escritórios, a própria população também, para entender ali aonde que cabe mais alterações, para beneficiar ali essa formalização de um título que é tão importante. E aí, falando, né, das importâncias da CPR, da importância da CPR, das CPRFs, né, a gente tem ali 3 itens que nós separamos aqui para o doutor Adalto comentar, né, doutor Adalto? Sim. Bom, quase todas as modificações da lei do agro, as principais, digamos assim, foram direcionadas justamente à lei de CPR, deixando ela, a CPR, né, ainda mais relevante para as operações de fomento agrícola, né? Então, dentro da CPR é possível, por exemplo, colocar todas as garantias previstas no ordenamento jurídico. A CPRF trouxe algumas modificações, como operação em dólar. Quer dizer, a importância que ela tinha desde a sua origem, ela foi, nesse caso aqui, enfatizada pela mudança da lei, né? E eu digo isso porque a CPR ela é aceita no mercado, porque o nosso principal
agente do negócio, que é o produtor rural, ele adora fazer operação com CPR, porque fala a língua dele, né, gente? Não é? Quando fala em sacas de soja, nós estamos falando a língua do produtor, né? Quando a gente está falando de sacas de milho, a mesma coisa. Então, eu faço um hedge natural, uma operação por meio de sacas de soja, arrobas de algodão. Então, o cálculo ele é muito fácil de ser feito e, por isso, ele foi muito bem aceito pelo produtor desde a sua origem e muito bem aceito por quem fomenta as atividades, né? Eu costumo falar, para uma CPR de 20 mil sacas de soja, quantas duplicatas não teriam que ser emitidas para aquela mesma... Quantas assinaturas você teria que pegar do produtor? Então, assim, ela é fácil, prático, execuível, né? Então, a CPR ela foi enfatizada a sua importância nessa mudança da lei, né? E talvez aqui a mudança mais importante no aspecto de crédito, que está previsto na lei da CPR, é que com a emissão da CPR para uma operação de barter, é possível que eu, como credor, consiga fugir do fantasma da recuperação judicial. Acho que todo mundo aqui que está aqui nos assistindo, que é da área do agro, sabe o temor do mercado em relação à possibilidade do pedido de recuperação judicial do produtor, né? Acho que todos sabem. Um plano de recuperação judicial do produtor, qual é? Pagamento de 20%, 25% do crédito em 20 anos. Poxa, então se eu tenho 1 milhão para receber, eu vou receber 250 mil em 20 anos, é isso? É isso. A maioria dos planos tem mais ou menos esses números. Então, é assustador. Um distribuidor, ele pode quebrar com uma recuperação de um produtor rural grande. Então, olha só a importância da CPR aqui também, né? Eu consigo, ao obter uma CPR de operação de barter, ou até com alienação fiduciária, fugir dessa recuperação judicial, não estar sujeito aos efeitos da recuperação judicial e continuar minha cobrança naturalmente, né? Então, assim, muito importante essas inclusões na lei da CPR, e principalmente a questão da digitalização, né? Que é a facilitação dos negócios, mas também essa inclusão do artigo 11 da lei da CPR é muito importante, né? Legal. E a gente também trouxe alguns pontos para vocês sobre a visão dos tribunais com relação a essas principais mudanças em relação à CPR, né? A gente tem aqui alguns itens e uma dica bem importante, nós separamos aqui alguns itens que estão rodeando ali em alguns tribunais, cartórios, né, doutora Adalto? Porque, na verdade, é o seguinte, né, pessoal, o que acontece? A simples mudança da lei, nem sempre ela é suficiente para nos trazer uma segurança plena sobre um determinado assunto. A lei ela é passível de interpretação, né? E, no final das contas, quem julga? Quem decide? Quem declara que aquela CPR que foi feita na Assinei, de fato, ela é passível de execução, como alertou o Felipe? Quem determina é o juiz, que é a última voz, né? E aí o que acontece, pessoal? Até trouxe 2 exemplos aqui, né? Extremos. Eu tenho alguns casos no escritório recente de juízes dizendo que a assinatura eletrônica, qual que é a assinatura eletrônica, gente? Aquela que não tem certificado digital. O juiz dizendo que a operação jurídica por meio de assinatura eletrônica, ela não é válida, tinha que ter o certificado digital. E aí o juiz deu a seguinte decisão: esse título não é válido, porque não tem certificado digital. Era um contrato de compra e venda de uma trade, no exemplo. E eu fui conversar com o juiz. Falei assim: excelência, com todo respeito, mas você não está atento à modificação da lei, que a assinatura eletrônica no contrato é possível, tá? Desde 2001. E o juiz, ainda com aquela cabeça analógica, vamos dizer assim, acostumado com papel, não se atentou a essa situação, né? E a gente tem visto ainda algumas decisões nesse sentido. Nessa conversa que eu tive com o juiz, eu fiz uma pergunta simples: excelência, você fez uma assinatura eletrônica hoje? Tenho certeza. Ele falou: não fiz. Fez.
Você não fez um Pix para sua mulher? Você não fez uma transferência, né, de uma conta para outra? Ele falou, eu fiz. Isso aí é uma assinatura eletrônica, gente. Porque a assinatura é uma declaração de vontade, certo? Quando o Carlos decidiu transferir 100 mil reais para minha conta, porque eu sou bonito, ele fez um negócio jurídico, certo? E foi uma vontade dele, porque ele não tinha senha ali, não tinha que colocar. Então, é uma declaração de vontade, equivale a uma assinatura. Então, eu quero dizer que, apesar de, na nossa opinião aqui, ficar claro que o negócio jurídico com assinatura eletrônica ela é válida, ainda existem algumas decisões nos tribunais que são conservadoras. Isso preocupa? Se eu sou um advogado interno de uma empresa, eu não me preocupo, porque eu estou bem fundamentado, tá? Então, vamos continuar utilizando eletrônico? Eu continuaria, sinceramente. Então, são algumas pequenas decisões, gente, que passado alguns anos, essa cabeça analógica vai ser modificada, inclusive, no Poder Judiciário, né? E aí eu trouxe aqui um segundo exemplo, que é o extremo. Olha só, o meu cliente fez um contrato de compra e venda com um produtor, certo? E pelo WhatsApp foi a conversa. O vendedor falou assim, quer travar 10 mil sacas de soja por R$120? Aí ele respondeu no WhatsApp, amigão, pode fechar. R$120, 10 mil sacas de soja, para entregar no armazém tal? Pode fechar, amigão, eu estou passando aí para assinar o contrato. O que aconteceu? O produtor foi para o sul, voltou, quando ele voltou, a soja já estava 140. Ele falou, não, vou dar um chapéu, não vou assinar. O que a gente fez? Pegou essa conversa de WhatsApp, fez uma ata notarial no cartório, levou para o juiz, e o juiz validou a assinatura. Então, olha só, aqui nós estamos nessa mudança, gente. Não é só nossa cabeça que está mudando de analógico para digital, o Poder Judiciário também vive esse dilema. Então, você pega decisões extremas, né? Aquela que é muito moderna, que aceita uma conversa de WhatsApp como contrato, e a outra que não aceita assinatura eletrônica. Entendeu? Então, assim, coloquei essas duas situações apenas para ilustrar, né, essa questão interpretativa ainda da lei. Mas isso não pode nos inibir de crescer nessa visão digital. Não pode. Não é uma decisão contra que pode transformar tudo aquilo que a gente pensa sobre os negócios jurídicos, porque tem fundamentação jurídica. Tem fundamentação. Não é? A legislação está andando, né, de acordo com as transformações digitais também. Eu acho que um dos pontos também que a gente observou é que, principalmente as áreas de crédito, começaram a se preparar também, vendo cursos, participando de palestras, com orientação jurídica, para que os próprios analistas de crédito ali, os próprios advogados internos conseguissem ali conversar tanto com o cartório que não registrou uma CPR ou não registrou uma garantia, como com relação a decisões como essa desse juiz. Então, acho que a importância também é preparar os nossos colaboradores, né? Quem está ali na operação, no dia a dia, recebendo esses feedbacks, tanto do cartório como de decisões judiciais, é extremamente importante que estejam antenados a essas mudanças, né, doutor Adalto? Perfeito, é isso mesmo, né? Como eu disse, só a mudança da lei não é suficiente. Quem falou aqui, acho que foi o Arthur, né? Só a transformação digital não é suficiente. Exato. Você tem que ter alguém por trás bem treinado para saber usar, né, esse sistema, né? Exatamente. E aqui a mesma coisa. A legislação nos traz fundamento. Isso eu garanto para vocês, tá? Isso eu garanto. Assino embaixo. Como vai ser a interpretação do cartório, como vai ser do juiz, isso é uma outra questão. E outra, né? A documentação ela vai estar pronta para um eventual arresto, para uma eventual execução? Depende do que você está dizendo, né? O time tem que estar bem treinado para saber usar a plataforma de maneira correta, pegar a assinatura digital de maneira correta. Então, é um combo, né? Exato. É a mudança digital com a plataforma digital com um time bem treinado. Isso é essencial, né? E é o que a gente fala, a importância de soluções digitais ali para uma gestão mais segura das CPRs, né? A gente tem um ciclo contínuo, que é a parte de assinatura,
o registro e a gestão desse título. Agora a gente tem um registro, né, com um prazo ali de 30 dias, que dá um fôlego ali para os principais distribuidores ali que fazem operações de barter. Mas existe esse ciclo de gestão, né? Como que eu consigo trazer uma segurança jurídica ali na operação de crédito? Como que eu consigo trazer rastreabilidade das operações e gestão ali das garantias? Então, é super importante a gente olhar também para soluções que resolvem esse problema, né, doutora Adalto? E mais ações, né, que beneficiam o setor do agro, além das soluções digitais que a gente tem visto, tanto para assinaturas como para a gestão de um título tão importante, né? É o ciclo contínuo de aprendizado que a gente estava falando aqui agora, né, doutora Adalto? Sim. Inclusive, vocês têm um curso que é extremamente importante. Eu fiz, recomendo a todos aí que tenham essa necessidade de gestão de risco ali no agronegócio, de conhecer um pouquinho mais, né, doutora Adalto? Sim, é um curso muito legal que o Felipe Prince, meu economista, meu amigo, meu mestre, né, que a gente faz junto, é muito interessante porque a gente trata dessas mudanças da lei, da questão econômica do mercado, com quase zero de juridiquês. É muito importante que vocês saibam disso, porque o nosso público quase todo é da área de crédito, né? E a gente trata as questões jurídicas com muito mais as questões práticas e um pouco menos de questão teórica. Isso é o que a gente está falando, né? Treinamento da equipe, né? Mudança de transformação analógica para digital. Minha área comercial, ela tem que saber o que está acontecendo para ele saber argumentar com o produtor. Por que você vai fazer digital e não física? É uma vantagem para todo mundo, né? Então, são esses conhecimentos, esse conteúdo que a gente coloca no nosso curso para que o time, né, como um todo, esteja treinado e seguro, né, das operações de crédito, né? Exatamente. E as consultorias que são verticalizadas, além de soluções que são verticalizadas para o agro, né? A gente comentou aqui, teve um comentário aqui de soluções que resolvem o problema do agro, né? Que são especialistas, né? Tem o chassi do agro ali. Além dessas soluções verticalizadas para o agro, a gente também tem consultorias, né? Que eu acho que é extremamente importante, principalmente para as áreas de crédito aí, das revendas e de distribuidores, né, doutora Adalto? Não, sim. Não sei quem comentou, né? Existe o conhecedor de sistema, de plataforma, mas tem que ter o carimbo do agro, né? E o advogado, a mesma coisa, né? Nós temos que ter o conhecimento geral sobre o direito, mas o especialista do agro faz a diferença, né? Na consultoria. É muito importante que a equipe de advogados esteja presente nas principais decisões de uma empresa, de um distribuidor, de uma indústria. Porque o risco no agro, ele existe, né, gente? É o que a gente chama de indústria a céu aberto. Então, já tem esse risco. Outro risco natural do agro, 80%, segundo o meu economista, doutor Felipe Prince, me passa, em torno de 80% das operações são a prazo. Então, assim, temos aqui um conjunto que naturalmente já traz um risco. Não preciso nem do histórico do produtor, se ele é bom ou se ele é ruim. Mas, é uma operação que depende de clima e a prazo. Então, tem que ter uma equipe jurídica de especialistas aí da área para dar boas orientações, né? Exato. Bom, pessoal, a gente queria agradecer aqui pela participação. Muito obrigada. Falei que eu não ia finalizar, tem alguma pergunta, gente? É verdade. Pode, só para a gente... Eu sei que a gente está passadinho do tempo, mas uma ou duas perguntinhas, acho que dá tempo, né? Ela está brava comigo ali, é rapidinho. Se pudesse, boa tarde, me chamo Elias da Sul Goiano Agro, se pudesse voltar só os 2 slides ali, eu acho que os 3. Quando vocês falaram da questão do registro da CPR, somente no domicílio da área do cliente, mas com alienação fiduciária, né? E no caso, é esse mesmo. E no caso, se não tiver alienação fiduciária... Bom, vamos lá. Muito boa a sua pergunta, para ficar claro, né? Quando a gente fala rápido, às vezes não fica tão claro.
A CPR, a partir da lei do agro de 2020, a CPR ela tem que ser registrada obrigatoriamente na SERC ou na B3, ok? Claro? Sim, claro, Se eu não sim. registro a CPR lá, ela não existe. Perfeito. Não existe, ponto. Agora, vamos ver qual garantia que eu vou pegar. Se eu for pegar o penhor, você já sabe de cabeça onde é, né? No livro 3 do cartório de registro de imóveis. Continua sendo assim. Se for alienação fiduciária, antes dessa mudança recente da lei, eu tinha que registrar no títulos e documento. Com a mudança agora, eu vou registrar também no cartório de registro de imóveis. Entendeu? Entendi. Aí qualquer CPR, então, se for com alienação ou sem alienação, basta eu registrar ela no cartório de registro de imóveis. Se for com penhor ou com alienação, você vai no registro de imóveis e registra a garantia, porque a CPR se registra na SERC e na B3. Sim, mas eu tenho que registrar no cartório também, né? A garantia, sim. Sim. Por que eu falo a garantia? Porque eu posso pegar uma CPR sem nada e aí o local de registro é só na SERC. Tá? Se eu tiver CPR sem nada, eu só registro na SERC? Só na SERC. Não precisa registrar no cartório de imóveis. Se eu tenho CPRF sem nada, só na SERC. Se for CPF barter, no caso, troca. CPR barter com penhor, na SERC e no cartório de registro de imóveis a sua garantia. Perfeito. E Não tem nenhuma CPR mais que precisa ser registrada no domicílio do cliente. Não, a CPR não, só a garantia, como você disse. O penhor que está dentro da garantia da CPR, aí no cartório. Perfeito. Nesse mesmo slide, só falando, você comentou bastante da assinatura simples aí no caso, né? Mas a gente, infelizmente, o que a gente observa hoje, que a gente lida com cartórios, por exemplo, do Tocantins, é que cada cartório tem sua própria legislação, é muito difícil. Então, pode ser que a gente chega lá hoje, por exemplo, para registrar a CPR, e ele vai falar, não, eu não registro. E aí, o que a gente vai fazer? Se o problema fosse, está gravando, né, acho que vai ter alguém do cartório bravo comigo, mas se o problema do cartório fosse só no Tocantins, a gente já está feliz, né? Isso é um problema geral, né? Porque é a interpretação. Se o cara falar, não, eu não registro, eu vou ter que... E eu costumo dizer que ele virou... É complicado demais. Virou o xerife da... Né? Ele é o brigou, próprio legislador, né? Juiz, é tudo. Mas vou te dar uma notícia boa, tá? O cartório de lá, agora, se ele não aceitar uma assinatura, como a gente fala aqui, eletrônica avançada, qual que é a eletrônica avançada? O que a Michele disse, tem que ter geolocalização, não é isso? IP da máquina, uma operação com uma DocSign, um assinei da vida, certo? O cartório vai ser obrigado a aceitar. E por que ele não aceitava antes? Porque a lei mudou agora. Ela entrou em vigor no final de julho, não tem nenhum mês, entendeu? Até o ano passado ele tinha fundamento para não aceitar, embora eu discordasse. Agora ele não tem como, porque está escrito na própria lei da CPR para esfregar na cara do cartório. Está aqui, ó, não tem erro, né? Entendi. Só mais um slide, por favor, para frente ali, acho que é 1 ou 2. Acho que volta um... Volta. Para frente. Qual é o assunto? Isso, acho que é aqui, para frente, o primeiro aí. Ah, sim, essa questão da RJ aí, né, que vocês falaram. Você deixou claro, eu entendi que é só CPR de barter, no caso. Vamos lá. Qualquer CPR com alienação fiduciária, certo? Certo. O crédito é considerado extraconcursal, não está sujeito aos efeitos da RJ. Ok? Só com alienação. Então, estou dando um exemplo. A CPR com penhor, ela também é considerada extraconcursal, desde que seja utilizada como instrumento de barter. É o que diz a lei. Ou, se ela for utilizada como instrumento de adiantamento financeiro numa operação de uma trading, por exemplo. Entendeu? Nessas duas situações, a CPR com penhor também traz o crédito como extraconcursal. Entendi. Se for barter também. Se for uma CPR para mera garantia, a lei fala que não, tem que provar que é operação de barter. Entendi. Obrigado, viu? Valeu. Gente, acho que é isso, né? Acabou? Se fosse para conversar, nós teríamos aí tarde inteira, mas obrigado a todos, obrigado, Michele, pelo convite, Carlos, toda a turma.
Se tiver alguma dúvida, né? Acho que a gente está à Pessoal, disposição pode aí procurar a também. gente. Se quiserem acesso ao material também, a gente está à disposição. Muito obrigada aí pela participação. Obrigada, pessoal. Obrigada, Michele e Adalto. Pois é, a gente conseguiu ver aí, né, que existem alguns problemas na emissão de CPR que podem acabar impedindo ou limitando o acesso ao crédito. São erros pequenos e que podem passar, inclusive, despercebidos. Por isso, essa novidade, a Assinei CPR, vai ser tão importante para o agronegócio brasileiro. É mais uma solução que, com certeza, vai facilitar o trabalho de quem alimenta o mundo. Vamos ver agora um vídeo de apresentação da Assinei.